Nós vamos agora para a primeira questão, o professor Douglas está lendo aí para a gente. Um gás ideal, confinado no interior de um pistão com êmbolo móvel, é submetido a uma transformação na qual seu volume é reduzido à quarta parte do seu volume inicial, em um intervalo de tempo muito curto. Tratando-se de uma transformação muito rápida, não há tempo para a troca de calor entre o gás e o meio exterior. Pode-se afirmar que a transformação é... Então, vestibulando para cá, para cá, para cá. Ele falou que o fenômeno do evento foi muito rápido, de tal forma que não houve possibilidade de troca de calor. Ora, se não houve a possibilidade de troca de calor com o meio exterior, eu já sei que a transformação trata-se de uma transformação adiabática. Na letra A, isobárica, na letra B, isotérmica. Isobárica significa pressão constante, isotérmica, temperatura constante. Adiabática significa que ela ocorreu sem troca de calor, tá? Agora, cuidado, vestibulando. Geralmente o vestibulando não quer marcar a diabática, porque se não houve troca de calor, ele pensa que a temperatura também não ocorreu troca de temperatura. Ela tem que ser constante, e não é. Nós vamos aproveitar essa questão para mostrar isso. Então, veja bem aqui. Como ele disse que não houve troca de calor, eu já sei que a transformação é adiabática. Então, ou letra C ou letra E, porque a letra A e a letra D são isobáricas, que é pressão constante, ele não falou aí que a pressão era constante, e a letra B, isotérmica, que é a temperatura constante, ele não falou nisso. Então sobra a letra C e E, porque no enunciado ele diz que não houve tempo para a troca de calor. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, apareceu uma transformação lá, em que não ocorreu troca de calor, você já sabe que essa transformação ela é adiabática. Agora preste atenção, quando um gás recebe calor, ele pode realizar um trabalho, porque ele pode pegar essa energia que ele ganhou e expandir. Então, se ele expandir, ele realizou o trabalho sobre o meio em que ele estava. Então, nós teremos um trabalho positivo, tá certo? Então, lembre-se que a energia utilizada por um gás numa expansão vai servir para ele realizar trabalho. Se um gás for comprimido, então, na verdade, o sistema é que vai exercer um trabalho sobre ele, então o seu trabalho vai ser negativo. Então, sempre que um gás expandir, eu terei um trabalho positivo, e que se o gás for comprimido, eu terei um trabalho negativo. E na questão, acompanha aí na questão, diz que a transformação foi muito rápida, tá? E que seu volume é reduzido à quarta parte. Seu volume é reduzido. Se o seu volume é reduzido, está dizendo que houve uma compressão. Se houve uma compressão, eu já sei que o trabalho é negativo. Então, olha para cá, vestibulando. Essas questões teóricas, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente quer ler e não entende nada na física. Então, ele diz, é muito importante ler a questão, depois reler com muito cuidado. Quando ele falou que não houve troca de calor, então já sei que a transformação é adiabática. Como ele falou que o volume foi reduzido, então houve uma compressão no gás, então já sei que o trabalho é negativo. Eu tenho que ir lá na primeira lei da termodinâmica, que é a da conservação de energia, que diz que calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Vamos acompanhar a primeira lei aí na solução. Ó, acompanha aí, vestibulando. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, calor é igual a trabalho realizado ou sofrido mais a variação de energia interna. Então, se não houve troca de calor, né, como não houve tempo para a troca de calor, temos uma transformação adiabática, então o calor é zero. Assim, como o volume diminuiu, nós vimos que o volume foi reduzido. Se o volume foi reduzido, eu tenho um trabalho o quê? Negativo, menor do que zero, tá? Porque reduziu o volume do gás. A energia do gás aumenta. Então, lógico, vai para cá nessa equação. O calor é zero. O trabalho é negativo porque reduziu o volume. Então vai ficar zero igual. O trabalho é negativo. Quando passar para o outro lado, o trabalho vai ficar positivo. Então o ΔU vai ser positivo. Se o ΔU vai ser positivo, é porque sua temperatura final é maior. Então, vestibulando, essa questão é muito importante. Vai para cá, para cá, para cá. Vem comigo. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Se calor é igual a trabalho mais variação de energia interna, então significa o quê? Se o calor é zero
e o trabalho é negativo. Quando vai para lá é positivo, vai dar ΔU positivo. Sempre que o ΔU for positivo, aqui é a variação de energia interna que depende exclusivamente da temperatura. Como o ΔU deu positivo, significa que a temperatura aumentou. Se ΔU fosse negativo, significa que a temperatura diminuiu. Então, voltando à opção, ó, um gás ideal sofreu uma redução de volume sem a tempo de troca de calor. Então, se não há troca de calor, se não ocorreu troca de calor, já sei que é adiabática. Sobra a letra C ou é adiabática. Agora, nós vimos que o trabalho foi negativo. Se o trabalho foi negativo, a energia interna vai ser positiva. A energia interna positiva significa, então, que a temperatura é maior. Então, letra C, adiabática. Por que adiabática? Que não houve troca de calor. Por que a temperatura final do gás é maior? Porque o trabalho foi negativo. Se o trabalho foi negativo, significa, então, que a energia interna é positiva, que a temperatura final é maior. Ok?